Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos hoje fazer um tutorial básico de como iniciar com React. Você que está fazendo sua primeira aplicação em React, aprendendo aí como funciona o framework, vamos dar uma olhadinha de como criar uma aplicação. Bom, eu estou utilizando aqui no meu computador o Node 10 ou superior e estou utilizando o Visual Studio para poder codificar. Então, o próprio Visual Studio tem aqui informação para poder ativar o terminal. Se você está utilizando outra plataforma como o Mac, ele vai te dar outro comando aí. Eu vou iniciar o terminal. Então aqui a gente vai, primeiro comando que a gente vai fazer é criar o React. Utilizando o React, o Create React App. O que é o Create React App? É um esqueleto de aplicação React para você. Você não vai precisar ficar criando os webpacks, um servidor para desenvolvimento, ele já vai trazer tudo isso para você. Então vamos criar a nossa primeira aplicação. Simples assim, só esse comando, esperar ele executar e ele vai criar a aplicação para nós. Aí ele vai dizendo que está criando a aplicação. Vai baixar os pacotes agora pro Node Modules. Bom, enquanto isso, vamos explicar o que é o React. React é um framework baseado em bibliotecas. Então, você, quando for desenvolver, você vai precisar de algumas bibliotecas a mais e outras bibliotecas a menos. Nós vamos criar uma aplicação agora com o padrão que já existe do React, nada mais. Por exemplo, eu queria poder navegar entre páginas, poder fazer outras coisas. Isso a gente vai fazer no futuro. Agora a gente vai fazer uma aplicação bem simples para a gente entender como é que funciona a história dos componentes, como trafegar as informações entre componentes, como renderizar isso no nosso browser e ver por que esse framework é tão fantástico e o poder que ele traz para a gente fazer páginas totalmente dinâmicas. Podemos criar páginas fantásticas, com experiência do usuário riquíssima, sem precisar toda hora que essa página fique carregando novamente, que vá no servidor, pega as informações e carregue de novo. Então, com uma única aplicação, com uma única página, o usuário vai parecer que ele nunca está saindo da mesma página. Ele vai ficar navegando entre essas páginas e vai ficar tranquilamente trabalhando entre elas. Pronto, ele terminou de instalar aqui pra gente, pediu pra gente entrar na pasta que a gente criou no projeto, no nosso projeto, e dar um npm start. Aqui para mim ele já abriu direto o meu browser, que é o Chrome que eu estou utilizando, e já apareceu essa tela para mim. Então, com essa tela aí já temos a nossa primeira aplicação React rodando no nosso computador. Vamos dar uma olhada no que ele criou para a gente? Vamos lá, se a gente abrir nossa pasta que ele criou, ele vai poder mostrar aqui, por exemplo, no public. No public ele cria um arquivo index.html. Esse arquivo index.html ele é a base do nosso React. É aqui que ele vai montar tudo em cima dele. Se a gente procurar aqui mais para baixo, na tag body, você vai ver que existe aqui uma div chamada com id root. Onde é que ele referencia essa div com id root? Se você der uma olhada aqui no source, também no index.js, ele fala que para renderizar o arquivo app.js dentro desse id root. É isso que esse React DOM está fazendo. Vai renderizar tudo que está nesse arquivo app dentro do id root. Vamos dar uma olhada então no app.js. Exatamente aquilo que está aparecendo na tela. Tá vendo? Edit, source app and save and reload. Então se a gente der uma olhada aqui no navegador, é exatamente aquilo que está escrito aqui. Então se a gente vir aqui e mudar o texto, por exemplo, editar, salvar e recarregar.
A gente salva aqui, ele automaticamente já gera novamente o aplicativo React pra gente. E se a gente for dar uma olhada, tá vendo, já está em português. Nem precisamos recarregar a página, porque ele faz isso automaticamente pra gente com o arquivo React que ele criou. Então vamos lá, vamos começar o nosso aplicativo, agora que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona o React, onde que estão as alterações que a gente precisa fazer. Vamos usar como base uns aplicativos que a gente fez na aula anterior, que a gente criou uma tabela de usuários e a gente criou também a possibilidade de alternar entre o módulo claro e o módulo escuro. Então vamos nessa primeira funcionalidade, criar um componente, porque o React é baseado em componentes, que renderize para a gente uma tabela de usuários. Assim como nós fizemos lá, vamos também utilizar aqui o Bootstrap para dar um estilo na nossa página. Tem duas maneiras que a gente pode utilizar. A gente pode instalar o Bootstrap no nosso aplicativo usando o npm install Bootstrap, ou a gente pode utilizar a versão da internet. Nesse caso, vamos utilizar a versão da internet. Nos próximos a gente usa o npm install. Então a gente tem que vir aqui até o arquivo index.css e a gente precisa pegar o Bootstrap. A gente vai lá na internet, entra no site getbootstrap.com e a gente vai pega o link aqui do CSS. Vamos copiar tudo, depois a gente apaga, a gente volta para cá. A gente só precisa da URL, deixa somente a URL, vou deixar as aspas também, tag a gente não precisa. E a gente vai importar com a tag import URL. Pronto, já estamos com o CSS, esqueci do ponto e vírgula, já estamos com o CSS já instalados na nossa aplicação. Então vamos primeiro criar o nosso componente. Vamos criar aqui, ó, dentro do source, vamos criar aqui um novo folder, certo? Chamado componentes. Todos os nossos componentes são, para ficar organizado, vão ficar aqui dentro. E vamos criar um novo componente chamado tabela usuários. Usuário.jsx. Vamos pegar agora o código do tabela usuário e incluir aqui dentro do Para criar nosso primeiro componente, primeiro precisamos importar as classes que a gente vai utilizar. Vamos utilizar aqui o React e o Component. E vamos criar nossa classe de tabela de usuários. Vamos criar um estado onde tem a nossa tabela de usuários, nosso array, ou seja, a gente criou aqui uma variável chamada state. Essa variável chamada state, ela está no componente que é o estado do nosso componente, ou seja, as informações que ele tem. Então toda vez que essa classe for criada, ela tem uma lista de componentes. No nosso caso, tem aqui usuários, que tem as informações conforme a gente tinha utilizado lá no outro. E outro método que a gente precisa criar aqui é o método render. Esse sim é o método onde vai ficar todo o nosso HTML. Ele precisa aqui retornar a nossa classe. Vamos criar aqui a nossa classe. Aqui a gente cria a nossa classe, por exemplo, a gente vai criar a nossa tabela. Então, dentro da nossa tabela, nós vamos ter aqui o table, onde nós temos o nosso cabeçalho e nós temos o nosso corpo, certo?
Então temos aqui um container, dentro do nosso container temos uma tabela e dentro da nossa tabela nós temos o corpo da nossa tabela. Como que a gente renderiza os usuários que estão na nossa tabela? Através da função map. Essa função map, ela é responsável de ir o usuário que está aqui na nossa lista. Por exemplo, vai começar com esse primeiro usuário com o nome Alex. Ele vai pegar e transformar aquela informação numa informação que seja entendida pelo HTML. Então ele vai transformar isso num TR com as informações que tem lá dentro. Simplesmente isso já nos forma 3 linhas lá da nossa tabela. Vamos salvar esse nosso arquivo. E agora vamos voltar lá no nosso arquivo app.js, apagar o que nós temos aqui. A gente apaga tudo que a gente está renderizando ultimamente. E a gente vai apagar esse import aqui também, que nós não estamos utilizando. E vamos importar o tabela usuários do nosso componente barra tabela usuário. E aqui dentro nós vamos colocar ele aqui, tabela usuários. Vamos ver como é que fica no nosso browser quando ele renderizar essa informação. Aqui a gente parou, né? A gente tem que voltar aqui, inicializar novamente. Opa, esqueci de entrar aqui na pasta do projeto. Lembre sempre de estar na pasta do projeto para dar o npm start. Ele vai compilar, se tiver algum erro ele vai nos informar. Caso contrário, ele vai passar. Olha, ele está falando que o componente tabela usuário não tem um membro exportado. Por quê? Porque a gente não exportou, a gente só criou a classe tabela usuários e a gente não exportou. Então toda vez que a gente cria um componente, a gente tem que exportar esse componente de acordo com as regras do JavaScript. Agora ele passou. Vamos ver se ele renderizou algo na tela pra gente. Pronto, está aqui a nossa tabela com o padrão do Bootstrap na tela pra gente. Agora vamos continuar criando aquela opção que a gente tinha de botar para o nome claro e para o modo claro e para o modo escuro. Agora vamos criar a nossa barra de navegação com o nosso botão de claro e escuro. Vamos começar criando um novo componente chamado navbar. .jsx. JSX é a extensão do React para que aí já o próprio code já nos auxilia no autocomplete, né? Vamos lá. Import React. E o componente do React. Vamos criar nossa classe navbar que extends o component e vamos criar aqui o nosso método render, onde ele vai retornar a nossa tag, a nossa navbar. E aqui a gente vai colocar também para ele exportar essa classe, para quando a gente importar ela em outra, ela funcione. Tá ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de renderizar, é saber qual é o modo que nós estamos utilizando, se é o claro ou se é o escuro. Nós não vamos colocar o controle do claro ou escuro dentro dos nossos componentes. A gente vai deixar isso para um componente pai, um componente que entenda de tudo isso, como está funcionando, se está claro ou está escuro. Porque todos os nossos componentes têm que ser renderizados para claro ou para escuro, de acordo com o que o usuário escolher. Então vamos colocar aqui dentro do render uma variável para simbolizar se a nossa navbar vai ficar clara ou se ela vai ficar escura. E vamos inicializar ela com
a classe navbar, que é o padrão lá do Bootstrap. Depois a gente vai perguntar para a propriedade que foi passada para esse componente, se esse componente ele é claro ou se ele é escuro. Vamos lá. Então, props é uma variável interna do React que ele traz as propriedades que foi chamadas do componente. Por exemplo, se a gente coloca, se for chamar navbar depois, dizendo que o modo escuro é igual a true, por exemplo, é sinal que ele está com o modo escuro ativado. Senão, ele vai estar com o modo escuro desativado. Então, vamos passar aqui, ó, pegar essa propriedade, modo escuro, e vamos perguntar para ela. Ela é uma... Se o modo escuro tiver ativado, tiver true, então quer dizer que ele tem que estar escuro quando ele fizer essa pergunta, certo? Então, vamos lá, vamos botar navbar -dark. E o background também é dark. Caso contrário, vamos dizer que o navbar é light e o background também vai ser light. Mesma coisa com o botão que a gente vai colocar dentro do que vai ser renderizado. O botão também vai precisar saber se ele vai ficar claro ou escuro, só que ele é ao contrário, né? Quando tiver escuro, ele vai ficar claro. Quando ele tiver claro, vai ficar escuro. Então, primeiro inicializamos ele com a variável e vamos agora fazer a decisão também. Se o modo escuro estiver habilitado, se o modo escuro estiver habilitado, ele vai ser claro. Se não, ele vai ser escuro. Certo? E a mesma coisa vai acontecer para o texto que tiver dentro do botão. Se o texto estiver claro, ele fica claro. Se não, se ele tiver claro, ele fica claro. Se escuro, escuro, né? Para poder a pessoa poder escolher trocar, ou seja, vai ficar ao contrário do que o tema atual está. Então aqui vai ser o texto do botão, vai ser modo claro, caso esteja no modo dark, ou modo escuro, caso esteja no modo claro. E agora é o texto propriamente dito da nossa renderização, que é criar uma nave no padrão que a gente cria normalmente. Então aqui vamos retornar uma barra de navegação, certo? Onde vai ter o nosso texto, navbar branch, aqui é onde ele vai pegar a variável naveclasses. Ou seja, se ele pegar e renderizar aqui em modo escuro, ele pega essa classe. Se não, se ele estiver no modo claro, ele pega essa classe e coloca dentro do class name do return. Lembre que no React ele usa o JSX, e o JSX ele não pode usar o class, que é uma palavra privada do HTML. Então ele criou o class name. Então aqui ele vai mudar, o navbrand é normal, e aqui a gente vai ter o nosso botão que vai trocar para modo claro para modo escuro. Veja que aqui ele está chamando uma variável passada também como propriedade. Ou seja, da mesma forma, ele teria que, lá no props, além de chamar o modo escuro, a gente vai ter que passar também o on, igual que está aqui, ó, on click. Então, vai on trocar modo, na verdade. Então, ele vai ter que estar aqui, on trocar modo, e aqui o nome de uma função lá na classe que chamar ele.
Então, dessa forma, a gente termina a nossa navbar. Não vai mudar nada porque a gente ainda não está chamando ela. O próximo passo agora para fazer é criar a classe que vai englobar todas as outras classes. Então, vamos criar um novo componente chamado usuário.jsx. Da mesma forma, vamos importar o React e o componente da classe React. Estamos fazendo assim porque nós estamos utilizando a orientação objeto. O React também permite que utilize-se a notação de stateless functions, que é o caso aqui que está o appjs, certo? Então, o appjs está uma function que retorna o nosso JSX, mas para ficar mais organizados, estamos utilizando a orientação objeto. Então, após aqui criar o nosso React, nós vamos aqui criamos nossa classe usuário, estendendo o nosso componente. E aqui nós vamos criar um state, que é novamente o estado do nosso componente, para quando ele variar, também variar na nossa tela. E aqui vamos colocar lá o nosso modo escuro, que é o que interessa nós guardarmos nessa classe. Se o modo escuro estiver ativado ou não estiver ativado. Vamos criar também aqui aquela função que a gente mencionou no que precisa ser passado, que é o nosso trocar modo. Então, vamos criar aqui uma reaction no JavaScript e vamos colocar aqui, ó, que quando for alterado, quando for clicado no botão, o modo escuro, que é falso, vai ficar verdadeiro, e se ele for verdadeiro, ele fica falso. Então vamos lá, vamos dar um set state para alterar o estado. Não adianta mudar direto aqui, por exemplo, e fazer assim, this.state.modo escuro. Isso você pode até trocar, mas ele não vai renderizar novamente a sua aplicação. Então, para renderizar novamente a sua aplicação, você tem que fazer o set state e passar novamente a variável que você mudou. Ou seja, modo escuro é a negação do this.state, tá vendo? Vamos pegar agora o valor dessa variável e vamos alterar ela e passar novamente para que a aplicação seja renderizada de novo com o novo botão. E vamos montar agora, juntar aqui todas as classes que a gente já fez. Então a gente vai colocar aqui. Antes a gente vai precisar englobar ela para saber se ela tá, qual classe que ele vai estar quando a gente for renderizado, ou seja, quando o nosso body for renderizado, ele vai estar escuro ou vai estar claro. Então a gente precisa criar da mesma maneira que a gente criou lá no navbar, na verdade. Então vamos lá. Então vamos criar do mesmo jeito uma main class aqui e vamos falar. Essa main class vai pegar uma class padrão aqui que eu vou dizer full frame. Depois a gente vai criar um CSS para dizer o que é esse full frame. Ou seja, para englobar toda a tela, toda a altura da tela. É só um CSS básico. Mas eu já vou mostrar para vocês aqui e como ele vai funcionar. E aqui, main classes mais igual, ou seja, adiciona mais esse. Se tiver no modo escuro, o fundo é isso mesmo, escuro. Senão ele vai ser claro. Então, se tiver no modo escuro, tiver true isso aí, então me devolve que o fundo é escuro, background dark. Se não, light. Certo? E também vamos criar também o texto, né? A cor do texto do nosso site ele tem que mudar. Se tiver escuro, o texto tem que ficar claro, senão vai ficar escuro no escuro, ele não vai, a gente não vai conseguir ler nada. Então, vamos lá. Is.state.modo escuro teste. Se tiver no escuro, deixa o texto claro. Se não, deixa o texto escuro. E aqui a gente vai retornar a nossa renderização. Aqui eu estou colocando para ele
pegar aquele componente navbar e depois ele pegar também o componente tabela do usuário e inserir aqui. Para ele poder ser renderizado normalmente e mostrar quais são os componentes, mostrar na tela para a gente precisa alterar a classe appjs para começar a utilizar essa classe usuário em vez de utilizar a classe do tabela usuários. Então vamos colocar aqui usuário e também vamos colocar aqui usuário. Só que lá a gente colocou, vamos voltar aqui para vocês verem, a gente colocou o navbar e o tabela usuário, só que a gente não está importando eles aqui, certo? A gente tem que importar eles também, então vamos lá, import navbar from ponto barra navbar, tá no mesmo diretório, correto? E a gente também tem que importar o tabela usuários from ponto barra tabela usuário. Ok, agora ele vai conseguir enxergar tanto o navbar quanto a tabela usuário dentro dessa classe aqui. Vamos voltar aqui para o app, ele está reclamando aqui embaixo, olha, que o logo não está sendo utilizado. Então, já que a gente não está utilizando, vamos apagar ele também. Ele vai renderizar e falar que está tudo ok. Vamos dar uma olhada para ver como é que ficou a nossa página, para ver se já está carregando ou se deu algum erro. Então, aqui ó, na página, vamos atualizar. Por enquanto, ele está trazendo só isso aqui. Vamos pegar e reiniciar lá o servidor. Como a gente fez muitas alterações, talvez seja necessário ele reinicializar aqui a nossa aplicação. Vamos lá, subiu. Por enquanto não. Vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Posso que vocês já repararam, né? Então a gente tinha que ter mudado aqui também a nossa importação para o usuário. Senão não vai pegar o componente ainda anterior e não vai funcionar. Ele está falando que o usuário não tem export, provavelmente não colocamos, né? Esquecemos, aí tem que colocar, senão ele reclama. Export default usuário. Pronto, agora ele está dizendo que o tabela usuário não está definido. Realmente ele não está, ele está como tabela usuários. Onde é que ele reclamou disso? Vamos dar uma olhada aqui, tabela usuário, tabela usuários. Pronto, agora ele foi. Vamos dar uma olhada aqui para ver se ele renderizou já novamente. Pronto, aqui ele renderizou para a gente o logo, o usuário e o modo escuro. A gente aperta o modo escuro, ele já está alterando as funções, certo? Só que aí a gente precisa agora alterar para colocar aquele CSS que eu tinha mencionado para poder colocar a página inteira. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma nova arquivo aqui chamado usuário.css e a gente coloca nesse usuário.css a informação para que a altura mínima seja da página total. E a gente utiliza esse usuário CSS aqui dentro. Então a gente precisa importar também o usuário.css. Tem que colocar aquele na mesma raiz, ponto e vírgula. Pronto. Vamos dar uma olhada para ver se ele foi para a tela inteira. Modo escuro, modo claro, modo escuro, modo claro. Só que tá vendo aqui a tabela não ficou legal ainda, né? Então a gente precisa voltar lá na página lá da tabela usuário e fazer a mesma coisa que a gente fez nessas classes. Então vamos criar aqui uma variável para colocar a nossa classe da tabela, para ela mudar para modo escuro e modo claro. E vamos pegar, de acordo com a propriedade que não foi espaçada,
Vamos ver aqui. Se não, a gente passa aqui table light ou dark ou light, de acordo com a informação que foi passada. E a gente muda aqui, em vez de pegar aqui esse table, a gente pega direto o table classes. Não sei se ficou claro lá, vamos mostrar como ficou o final aqui, mas depois a gente mostra lá como está sendo construído. Vamos mostrar o final. Quebrou alguma coisa aqui, provavelmente lá onde a gente mexeu na nossa tela de classes. Vamos ver se ficou faltando alguma coisa. Vamos ver se foi só esse ponto e vírgula aqui que ficou faltando. Não, vamos inspecionar para ver o que pode ter acontecido aqui de diferente. O sólido está muito grande. Uns dois erros no console, vamos ver o que é. Table classes não está sendo utilizada. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, quem já mexe aí já percebeu, né, que quando a gente passa, variável a gente não usa as aspas, né? Então vamos lá, vamos ver se agora vai. Pronto, ele mudou, parou de dar o erro, mas tá falando ainda inicializar. Ah, não, beleza, ele foi, agora deu certo. Aí, quando tá no modo escuro, ele foi pro modo escuro, quando ele tá no modo claro, ele vai pro modo claro. Desse jeito ele fica certinho, tudo organizado. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da explicação. Se ficaram com alguma dúvida, coloque nos comentários, que a gente vai melhorando e vai colocando cada vez conteúdo melhor para você que quer programar em React.